Este episódio é um oferecimento do Bradesco, um dos maiores grupos financeiros do Brasil e um importante aliado do agronegócio em todos os seus desafios. Produtor, você sabe, o agro é gigantesco. Desde as operações antes, dentro e após a porteira, tudo é essencial para garantir o alimento à mesa dos brasileiros. E entre a terra e os nossos lares, muitas etapas acontecem. Por isso, ter um parceiro que entende do seu negócio em todas as fases desse ciclo é crucial. O Bradesco oferece um portfólio completo de produtos e serviços que atendem a todas as suas necessidades. E é aí que entra a CPR do Bradesco, a Cédula de Produto Rural, que proporciona acesso a recursos, ajudando a desenvolver sua atividade agropecuária com pagamentos alinhados ao seu fluxo de caixa e documentação simplificada. Quer saber mais sobre a CPR do Bradesco? Acesse agro.bradesco ou visite qualquer uma das agências espalhadas pelo Brasil inteiro. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. Crédito sujeito à disponibilidade, aprovação e demais condições do produto. A IA tem um detalhe, né? Você também não vai ser simples, né? Você chegar lá, escrever num promptzinho uma perguntinha simples e ele te dá toda uma resposta. A resposta vai acontecer conforme a tua capacidade de perguntar, né? Então, vai ter que também estudar um pouco para poder ter pergunta inteligente para que você tenha a resposta inteligente. E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nesta semana estou aqui com o Ricardo Moreira, que é gerente de agricultura digital da Mage. O Ricardo tem uma carreira, digamos, não convencional no agro, né? Formado em administração de empresas, daí depois fez pós-graduação em agricultura de precisão, MBA em agronegócios e estamos aí agora, vamos falar de agricultura digital. Ricardo, muito obrigado por estar aqui com a gente, cara. Seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Muito obrigado, Paulo, pelo convite. Para mim é uma grande satisfação poder falar, né, no seu podcast. Acompanho quase que sempre quando estou viajando para as fazendas, ouço aí os seus episódios. Então, muito bacana poder estar participando agora também, tá bom? É isso aí, cara, muito bom. A gente já trocou outras ideias no podcast da Mage, inclusive. Eu falei, não, vamos contar um pouco mais profundamente essa história aí, que eu acho que tem muita coisa legal para você compartilhar com a gente, né, cara? Tranquilo. Então aí, estamos à disposição. Bom demais. E para você que está aí ouvindo, já sabe, aqui no Agro Resenha Porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui você já viu, tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site o www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com o Ricardo Moreira. E, Ricardo, pra gente começar essa resenha, eu dei uma adiantada ali, que não é uma carreira linear aí no agro, mas eu acho que é interessante, cara. Conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara. Tá bom, vamos lá. É uma história um pouquinho longa, né? Acabou com o mais velho um pouquinho, tem que ter mais tempo aí pra contar sobre a carreira, né? Paulo, eu né, sou paulista, nasci em Santo Anastácio, interior de São Paulo, mas fui criado uma parte na Paraguaçu Paulista, depois fui para
Assis, né? Morei um tempo no Rio Grande do Sul, já eu vou contar certinho cada passo desse. Sou formado em administração de empresas, como você mesmo comentou. Fiz um MBA em gestão do agronegócio pela Exalc, né? Pela USP. Depois comecei a lidar um pouco mais com agricultura de precisão, aí fui estudar de novo, voltei, fiz uma pós-graduação pela Faculdade FASU, né, sobre agricultura de precisão, e é isso, de formação é isso, tenho praticamente aí uma vida toda, né, dentro do agronegócio, né, minha carreira toda foi feita dentro do agronegócio. Trabalhei um bom tempo, né, no setor canavieiro, prestando consultoria, e estou há 15 anos na Mage. E já detalho melhor aí como que foi cada passo desse. Não, legal, cara. Eu acho que esse é um ponto interessante, porque assim, por mais que você não tivesse carreira, vamos dizer assim, vamos pensar que o caminho normal de alguém que vai para a agricultura digital é quem tem conhecimento de agricultura, né? Você tinha outros conhecimentos ali e foi buscar. Eu acho isso muito legal, porque às vezes as pessoas falam, mas isso aqui não é da minha área do conhecimento. Porra, imagina um tanto de oportunidade que a gente não perde só porque, sei lá, a gente não parou para pensar que de repente aquilo poderia ser um caminho, né, cara? Uma coisa que a gente percebe muito, né? Você já ouviu muito o AgroResenha, já viu muitas pessoas eu fazendo essa mesma pergunta, né? Assim, você não era originalmente do agro, né? Assim, não tinha, vamos dizer, uma formação em agrárias, né? Mas, assim, de alguma maneira, isso entrou na sua vida, né, cara? Como você começou a transitar nesse setor? Eu vi que em São Paulo, estando em São Paulo, trabalhar no setor canavieiro é mais tranquilo, assim, é mais óbvio, né, cara? Mas como que foi essa entrada sua no setor, assim? É uma longa história, né? Eu, na verdade, eu tinha 6 anos de idade, né, quando meus pais se separaram, e eu fui morar com um tio, né? Eu vou falar depois o nome dele. Esse meu tio, ele era administrador de uma fazenda chamada Fazenda São Martim, do Grupo Nova América, né? Então, isso foi na década de 80, em 80, quando eu fui morar na fazenda, em 81. E eu fiquei por um tempo morando com esse meu tio, né? E comecei a trabalhar já em 82, né? Lidando aí com soja. Essa fazenda, ela plantou, nessa época, 150 alqueires, na época, não era hectares, era alqueires, né? De soja. Depois, no ano seguinte, plantou em 83, plantou 500 alqueires de soja, e naquela época, falar de soja, eu fui monitor, né, o pragueiro naquela época, já fazendo levantamento de praga, de lagarta, percevejo, com 11, 12 anos de idade, né? E esse meu tio, né, o nome dele é Constâncio Romero da Silva, foi uma das pessoas que me influenciou muito, né, dentro do agro. Tiveram outras, eu vou citar mais adiante, e fiquei até 85 nessa fazenda, trabalhando, né, como xerifado, cuidando de controle. Em 1983 eu já lia disquinho que colocava nos tratores para poder fazer a leitura de hora trabalhada, hora máquina trabalhada. Então, Nova América, para mim, foi um grande berço onde eu aprendi muita coisa, principalmente a parte de custo, né, de planejamento. E aí, em 85, eu fui morar com a minha mãe no Rio Grande do Sul, em Canoas, virei metalúrgico, fiquei lá 3 anos, depois voltei de novo em 87, né, 88 para essa fazenda. Aí fui trabalhar na roça, lidar com capina de soja, capina de cana. E, cara, eu pensei comigo, falei, não vai dar certo isso aqui não, né? Eu não nasci para ficar puxando a enxada, né? E nesse inteirinho, meu tio, né, sempre me cobrando para estudar, e, enfim. Então, aí em 1990, eu fui trabalhar já no almoxerifado da empresa, né? Aí era uma unidade já de cana-de-açúcar do Grupo Nova América, chamado Capivara Agropecuária Limitada. E nessa entrada, né, para o almoxerifado foi quando eu tive o primeiro contato com tecnologia, já pude visualizar um computador na época, um computador muito antigo, né? Só para você ter uma ideia, o HD tinha 20 mega, né? Nossa. E nessa época, né, aí teve mais uma pessoa que ajudou muito na minha vida, na minha carreira. Na verdade, eu sempre comento, né, com meus filhos, a gente tem que estar na hora certa, com as pessoas certas e no lugar certo, né? E algumas pessoas fizeram parte dessa minha trajetória, e nesse momento, né, em 91, foi quando surgiu o boom da microinformática. E eu competi nessa unidade da Nova América, né, na Capivara Agropecuária, competi o cargo de supervisor de microinformática. E na época o meu gerente, né, Napoleão Garcia Neto, uma pessoa que me ajudou muito,
apostou as fichas em mim, né? Eu concorri com gente formada na área de tecnologia e, na verdade, eu não tinha ainda nem concluído o segundo grau, né? Estava estudando, tentando concluir, e ele deu toda, né? Depositou confiança em mim, e foi quando eu entrei na microinformática, e aí eu comecei a montar toda a rede de computadores da fazenda, ajudar a desenvolver, né, toda a questão de redes. Naquela época não tinha a rede de computador que nem hoje, né, era a rede Novell. Então era um negócio bem diferente, né, dependia muito de configuração, de cabo, de ficar escovando o bit, que a gente falava na época. Trabalhei de 91 até 1995 nessa função, né, e depois foi quando minha vida deu uma guinada e eu fui convidado para trabalhar numa empresa por um grande amigo meu hoje. Na verdade são dois grandes amigos, né? O primeiro é Alberto de Oliveira Lima Neto, o vulgo Vitamina, que ele olhou para mim e falou: esse cara tem pegada, né? E me levou para trabalhar numa empresa chamada SRI, que desenvolvia software para usinas de cana, de açúcar, né? E entrei em 95, aí em 96 conheci a outra pessoa maravilhosa, né, que me ajudou muito na minha vida, que foi o Gilberto Girardi, e já saí da parte de suporte, já comecei a entrar na parte de consultoria, de fazer implantação de sistemas, né? Então corri aí o Brasil todo nas grandes usinas, né, do país. E 2001, 2003, aí o Gilberto me chamou para me tornar acionista, né, ter aí uma participaçãozinha da empresa. Fiquei nessa empresa até, trabalhei 15 anos praticamente, fiquei até 2010, 2009, e aí em 2010 entrou uma outra pessoa maravilhosa na minha vida, chamado Pedro Valente, que foi meu diretor por muito tempo aqui na Agropecuária Mágica, fazendo o convite, eu de prontidão aceitei e estou aqui até hoje, né? Agora dia 4 de dezembro farei 15 anos dentro da Agropecuária Mágica, né? Uma empresa que eu admiro bastante, tenho o maior prazer em trabalhar, compor o time técnico, né? Eu entrei como gerente de controle de produção em 2010, e aí fiz toda uma trajetória e estou até hoje. O ano passado eu dei uma atualizada no cargo e virei gerente de agricultura digital. É isso aí, né, cara? E hoje se fala muito sobre agricultura digital, né? E você pega uma trajetória como a sua, né? Porra, começou lá atrás no micro... Nem lembro como é que você falou aí. Microinformática, né? Microinformática, né, cara? Tipo assim, isso naquela época nem se falava em agricultura digital, né? Que nem se imaginava que ia chegar num patamar como que tá hoje, né? Já tinha agricultura de precisão, né? Porque sim, a agricultura de precisão e a agricultura digital, num determinado momento, elas se fundiram aí, né? Uhum. A gente começou a ter mais uma pegada do que já era, né? Sensores, né? Você ter toda a parte de hardware, né? De implemento, de ajuste de implemento e tal, e depois entrou com plataformas digitais, com conectividade, aí fundiu tudo, virou agricultura digital, mas tinha na época a parte de AP, mas não tinha a tecnologia, né? Computadores, não é que é hoje, né? Hoje, eu lembro de comunicar uma rede de computador, é tudo com cabo coaxial, era um negócio bem difícil, né? E tinham poucos, né? O poder de processamento era baixo, né? Então, enfim, mas era o que tinha na época. Aí eu fui estudar, né? Comecei a fazer técnico de processamento de dados na cidade do interior de São Paulo, chamada Marília. Estudei 6 meses, tomei cacete na matéria de lógica, cara. Aí eu falei, rapaz, não é lógico eu continuar nesse curso, né? E aí eu parei, e essa época eu já viajava bastante, Brasil afora, dando consultoria, né? Implantando o sistema de computador, né? Para usinas. E aí foi quando eu entrei para fazer administração de empresa, e aí, graças a Deus, consegui concluir, né? E nessa época eu me aprofundei bastante na área de planejamento e custo, né? Planejamento, orçamento e custo. Então, praticamente boa parte do tempo de consultoria foi trabalhando com projetos, né, nessa área, né, de planejamento, orçamento e custo, né, do setor canavieiro. Fiz Legal. Muitos amigos, aprendi bastante e, graças a Deus, me ajudou muito essa época. Sim, eu tenho uma tese, acho que eu até compartilhei já contigo isso, né, que assim, inovação, sei lá, toda essa parte de inovação, vamos dizer assim, ela caminha de braços dados com planejamento, com controle de custos, né, e gestão, né, cara, não tem como a gente fugir desse negócio.
Cara, eu queria que você contasse pra gente, porque assim, você é da época da microinformática, né? Já escovei bit, que nem diz. Já escovou bit, cara. Então, no fim do dia, ô Ricardo, você pegou toda essa transformação inteira desde o começo, né, cara? Praticamente. Como que foi toda essa mudança? Acho que em especial o trabalho que você fez nesses últimos 15 anos aí na Amage, né? Porque uma coisa é você ser consultor e prestar consultoria de gestão e tal. Outra coisa é você entrar numa companhia gigantesca e fazer essa transição, né? Daquele jeito arcaico de você fazer agricultura. Arcaico, modo de dizer, né? Para uma agricultura digital como é hoje, né? Que vocês implantaram. Como que foi essa jornada, cara? E, por fim, assim, os principais desafios, sabe? Que você enfrentou nesse período também, né? Porque não deve ser fácil fazer um negócio desse, né? Não é fácil, Paulo. É verdade, né? Mas, assim, muito bacana essa pergunta, porque ela dá para resumir em algumas etapas, né? Por exemplo, bom, a Amage, né? A Amage sempre foi uma empresa inovadora, né? Sempre buscou inovação, buscou melhoria de processo. Então, por um certo lado, eu digo que foi não foi tão difícil assim, porque a empresa que busca inovação, que está sempre ligada com inovação, ela te dá condições para isso, né? Então, eu sempre tive todo o apoio, né, da mais alta gestão até a diretoria. Então, assim, e quando você tem o apoio, né, você tem todo o respaldo, né, desde financeiro, inclusive, né, a gente consegue caminhar mais rápido, né? Então, quando eu cheguei na empresa, a empresa tinha já uma área de controle agrícola, né? E aí eu vinha da usina na questão de planejamento, controle, de produção. Eu falei, cara, é o PCP, então esse controle agrícola nós vamos ter que chamar agora de PCP, né? E foi quando a gente criou, né? Deu um novo nome para essa área. E ao dar esse nome, a gente, na verdade, criamos alguns procedimentos, né? Por exemplo, eu dei bastante autonomia, né? Para que essa área pudesse realmente ajudar a fazer o quê? Né? Começar a coletar os dados, a ter autonomia para criticar as informações. E naquela época, em 2010, tudo era feito na fichinha, né? No papel. Então, eram vários apontamentos, né? E isso para poder fazer o quê? Governança, né? Eu era gerente de controle de produção, então o controle tinha que estar ali acontecendo, tinha que ter a disciplina toda. Então, o primeiro ponto a gente foi disseminar esse conceito de custo de governança operacional para a turma. Então, foram ministrados vários treinamentos, muitas conversas na ponta, né, nas fazendas, explicando, na verdade, a importância disso tudo, né? Por que a gente fazia controle? Né? Porque as pessoas, às vezes, preenchiam a ficha no campo, mas não sabia para que realmente aquilo serviria. Então, nós começamos a mostrar o seguinte, olha a importância. Uma decisão que é tomada lá em cima, né, lá na alta gestão, nasce aqui na ponta, no campo, na sua caneta, pelo seu apontamento. Então, olha como você é importante no processo de tomada de decisão, né? Isso foi bacana, a turma começou a entender isso, né? Então, em 2010 a gente, né, nós criamos, né, fortalecemos aí o PCP, aí depois entrou um processo de digitalização que era transferir todo esse trabalho, né, da fichinha, do papel para um tablet. Então, em 2011 fizemos vários estudos, né, para poder desenvolver as APKs ou apps, né, que hoje todo mundo fala apps, né, para digitalizar todos aqueles apontamentos. E ali houve um grande avanço, Paulo, porque a gente começou a ter um negócio chamado a democratização da informação. Porque, assim, o coordenador, né, o operador que estava na ponta, ele preenchia aquele apontamento, isso era digitalizado já de imediato, era descarregado, a gente não tinha conectividade ainda, descarregava isso no escritório, e ao descarregar ele já recebia ali, ele meio que sincronizava o tablet com descarga de dados e recebimento de informações. Então ele já levava, carregava no tablet as informações do dia anterior, né? Então essa democratização, né, do cara chegar lá na ponta, na lavoura, ter qual os produtos foram aplicados, qual foi a performance, rendimento operacional, isso começou a trazer um novo ritmo, né, na maneira da pessoa fazer essa análise, né? Analisar a equipe, analisar o trabalho, né? Corrigir aquelas falhas que existiam. Então, já foi um grande avanço, né? E isso em 2010, 2011, né? E quando chegou em 2012, em 2014, entrou uma nova onda, que foi quando a gente começou a
a colocar a telemetria das máquinas, e aí sim, mesmo sem ter a conectividade do 4G, né, que nem tem hoje, mas a gente já tinha condições de comunicar as máquinas, né, com o escritório e trazer esse dado já de forma instantânea. Através de tecnologias chamadas Zigbee, que hoje inclusive tem LoRa, tem várias tecnologias, né? Nós usávamos nessa época a Zigbee, e a gente trazia esses dados, né, de telemetria do campo, né, pro escritório de forma instantânea, e aquilo ali mudou também de novo a rotina, porque agora a pessoa começava a fazer a gestão online, né, real time do negócio, né? Antes era o D-1, quando a gente tinha processo digitalizado e descarregado todos os dados no final do dia. A hora que entrou aí a questão da telemetria, a gente começou já a analisar isso de forma instantânea. Aí foi quando, dentro do PCP, nós criamos o chamado COA, que é o Centro de Operações Agrícolas, né? Ou o ambiente COA, que é o Centro de Operações Agrícolas, e colocamos o PCP dentro dele, né? Então as pessoas começaram a fazer essa gestão, esse monitoramento diário, né, da operação, e não só da máquina, né? Quando eu falo monitoramento da telemetria, a gente pensa já diretamente na máquina, mas ali você também consegue avaliar toda a condição e a qualidade da execução das tarefas, né, das atividades. Por exemplo, velocidade que está trabalhando, se o clima está favorável ou não. Então, isso tudo nós criamos aí uma sequência de alertas, né, para poder, em real time, estar avisando, comunicando o campo para poder realmente tomar decisões. Logo depois disso, a gente teve mais um salto, né, que foi quando aí sim entrou a conectividade, né, o 4G. A gente fomos aos poucos, né, implementando essa tecnologia nas fazendas, e graças a Deus hoje praticamente são 100% das nossas áreas tem conectividade com 4G, e aí mudou de vez o negócio mesmo, né? Você começou a fazer aquela inclusão digital do time lá da ponta. Então, lá no campo, o cara já consegue olhar o que ele quiser do ponto de vista de gestão das máquinas, de gestão da operação, né? Ou acesso às plataformas. E também a maneira de se comunicar, né? Antigamente usava-se muito, até hoje ainda usa, mas diminuiu muito, né? O chamado rádio amador, né? Para poder comunicar o escritório com a base. Mas com 4G, agora com o WhatsApp, mudou essa dinâmica. E com isso, acho que mudou muito a dinâmica até de gerir o negócio, né? Você está corrigindo as coisas, né, numa velocidade maior, né? E agora eu diria que a gente está numa quarta onda aí, que a gente está criando, né, o nosso chamado Data Lake. Então hoje tem todo um ambiente já construído, bem parametrizado, né, para que todo dado que seja imputado lá no campo, seja num tablet, seja um dado de um sensor de uma máquina qualquer, isso já vem hoje para nossas plataformas, né, digitais, e dessas plataformas há toda uma integração nesse Data Lake, que é onde nós estamos construindo o nosso grande Big Data ali, para poder realmente já construir indicadores, né, indicadores diariamente a cada execução de tarefa, por exemplo, fechamento de uma ordem de serviço, por exemplo, e ali você já está analisando performance, né? Performance, custo, rendimento, retrabalho, falha de trabalho, ou seja, você já consegue ser mais ágil, né, na resposta, e tentar minimizar o máximo possível disso daí. Então, eu diria que a gente está avançando bastante com esse Data Lake. A gente entrou também junto com o Data Lake, a gente está implementando, né, uma plataforma chamada ArcGIS. Então, isso significa que a gente avançou bastante no sensoramento remoto, né, uso de imagem de satélite, armazenando toda a base que é georreferenciada dentro dessa plataforma, para que a gente possa construir já e também no futuro correlações de várias fontes. Por exemplo, você pegar a chuva, pegar um mapa de colheita, pegar, por exemplo, um mapa de performance da operação, da máquina, do implemento, da telemetria, e tomar decisões, né? Gerar insights para que facilite tomada de decisão, né? Então, eu acho que evoluiu bastante nesse ponto. E é interessante você analisar, né? Porque assim, você comentou aí praticamente 4 ciclos, né? Que foram acontecendo ao longo desses quase 15 anos aí que vocês estão trabalhando mais diretamente com essa parte da transformação digital, né? Porque assim, uma coisa, por exemplo, você pega hoje, eu participei de vários projetos, né? Assim, na parte de pecuária, que o cara era obrigado a anotar, né? No caderno e tal, para poder ter ali o atendimento, né? E hoje, ainda
existe muita gente que tá no papel, mas vocês estão ali já num nível que, poxa, é bem diferente da realidade geral da turma, né? Mas eu queria perguntar pra você, ô Ricardo, porque assim, ficou bem claro pra gente as fases, só que assim, no meio de tudo isso aí tem um monte de gente, né, cara? Tem, bastante. Como que foi esse negócio? Porque assim, são mudanças significativas. Pô, eu tô anotando no papel, daqui a pouco eu tenho que anotar num tablet. Daqui a pouco eu tô no meio da roça, eu uso o meu rádio quando tem algum BO, mas agora eu posso receber uma mensagem do meu gestor direto no meu WhatsApp, que ele sabe que eu vou receber, né? São várias coisas no dia a dia de uma fazenda que muda substancialmente com a tecnologia, né, cara? Quais foram as mudanças, vamos dizer assim, mais significativas que você observou nas pessoas, comportamentos? O que você pode trazer pra gente, assim, como insight, cara? Então, né, Paulo, é bacana, porque assim, na verdade, isso tudo é uma evolução, né? Então, mesmo lá no campo, a gente está acostumado na cidade, né? Você está aqui, daqui a pouco toca o teu celular, você já atende, conversa, resolve um problema, recebe uma mensagem. Lá na lavoura, no meio de um talhão lá, o negócio era mais difícil, né? Então, assim, eu imagino que, primeiro que a gente deu muito treinamento, a cada fase dessa, né? Esses 15, 20 anos aí, esses 4 ciclos todos, eles aconteceram, né, de uma forma cadenciada, e tem um ponto importante que acho que eu acabei esquecendo de dizer, que foi a observação nossa sempre da tríade, que é pessoas, processo e tecnologia, né? Então, por que isso é importante? Porque você tem que ter as pessoas preparadas, né? Então nós demos muito treinamento, a cada etapa vencida a gente realmente implementava, né? Trazia tecnologia, passava por treinamento, aumentava mais a tecnologia, e aí o processo também foi muito importante, porque a gente fez todo um mapeamento dos processos agrícolas. Então, você tendo, na verdade, aí os processos mapeados, fica muito fácil de você identificar pontos de melhoria e qual tecnologia, né, você precisa aderir naquele ponto, né? Então, você é mais preciso, mais certeiro ali no que está trazendo, né? Então, para dar um exemplo nisso, né? Você pega lá desde o preparo de solo, então eu tenho que fazer uma amostra de solo, aonde que eu vou, que tecnologia que eu vou colocar, né? Qual é a solução que vai estar coletando esses dados georreferenciados? Não, peraí, para coletar um dado georreferenciado da amostra de solo, primeiro você olha um mapa, né? Então, um pouco antes tem um mapa de produtividade, ou tem uma imagem de satélite que já indica para você qual é o ponto que pode ter um problema, né? Que o solo pode ter algum problema e que requer aí um número maior de análise, né? Naquela zona, vamos dizer assim, né? Isso depois vira zona de manejo, né? Então, assim, cada etapa dessa, cada ponto desse, né? Do processo, a gente foi identificando e olha, aqui cabe essa tecnologia, aqui cabe aquela outra tecnologia, e sempre treinando as pessoas para que as pessoas pudessem realmente conhecer o que está chegando de novo e o que é esperado dela, usando, né, aplicando aquela tecnologia naquele ponto do processo. Então, muito treinamento e, assim, bacana até de ver que lá no comecinho, né, você vê um cara atender um telefone. Eu estava um dia, né, almoçando e tocou o celular, eu até assustei, porque o celular tocar na fazenda e o cara já conversando com o fornecedor de uma peça que estava para chegar e ele queria saber o endereço, ele já respondeu ali. Eu falei, caramba, cara, olha só, se não tivesse aqui a conectividade, certamente aquilo ali teria que fazer, passar por um e-mail para que depois do almoço ele fosse chegar lá no computador dele, quer dizer, ia demorar muito mais e o cara precisava da resposta na hora. Então, olha só, já ganhou agilidade naquilo, né? E várias outras coisas, né? A gente olha, né, com conectividade, e não só conectividade, mas também com ganhos, né, com as tecnologias. Por exemplo, antigamente você não conseguia olhar a performance individual de cada máquina, né? Você tinha lá um grupo, uma equipe trabalhando, eram 5, 6 máquinas no mesmo talhão, né? Na mesma equipe. Qual máquina que desempenhava a melhor performance, né? A gente não conseguia ter essa mensuração individual. Hoje, com a telemetria, eu sei qual máquina passou em cada ponto do talhão. Então, se eu precisar realmente até melhorar um treinamento, às vezes eu tenho um operador que não está entendendo direito a atividade, a resposta começa a acontecer na telemetria. Então, aquilo ali já me dá um insight de quem é que eu tenho que avançar mais, né? Aprofundar nos treinamentos. Então, tudo isso vem trazendo aí recursos, né, para a gente poder melhorar
de novo, pessoas, processo e a tecnologia. E uma coisa puxa a outra, né? Você tem processos bons, fica fácil de colocar tecnologia. Colocou tecnologia, tem que ter gente boa. Tem gente boa, também é obrigado a ter tecnologia, que senão esse povo bom não fica se não tem tecnologia, né? Uma coisa puxa a outra, cara. Sim, cara. Não, eu acho que essa tríade explica muita coisa, né? Porque assim, querendo ou não, por mais que vocês tivessem a vontade, muitas vezes, de fazer uma mudança, né, trazer uma nova tecnologia. Mas se as pessoas não adotarem, né, cara, ou até se você não tiver os processos, até a tecnologia que você vai buscar, né, tem que tá de acordo com o que você tem ali em suas mãos, né, tanto de gente como de processos, né, cara. Então, assim, eu acho que esse é um insight legal, porque, assim, funciona para qualquer tamanho também, né, de produtor, né. Com certeza. Hoje, isso é um ponto importante, né. Às vezes as pessoas acham... Eu acabei de chegar do Combate, que teve lá em Ribeirão Preto agora, que é o Congresso de Agricultura de Precisão, Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão, e aí teve um gringo lá mostrando, né, o John, mostrando lá algumas coisas, né, que eles fazem nos Estados Unidos, e assim, uma coisa ficou muito clara, né, como avançou rapidamente nos últimos, sei lá, 10 anos, 8, 10 anos, em função do ganho na capacidade de processamento, né? Então, o trem, cara, alavancou, assim, porque a gente ganhou poder de processamento, então as tecnologias foram ficando também mais rápidas, né? E isso você consegue absorver, só que aí tem um detalhe, né? Tem que ter cadência. Você não pode também já querer abraçar tudo, né? Abraçar tudo de uma vez. Saiu um negócio novo, já vou lá, vou trazer, não. De novo, você tem que ter um planejamento, focar lá na tríade, né? Pessoas, processo e tecnologia, para poder realmente maturar cada avanço desse, né? E tem um ponto também importante, Paulo, que eu consegui perceber, inclusive, lá no Combate, é assim, não tá fácil, não é muito simples da gente apresentar quais são os ganhos que aquela tecnologia, determinada tecnologia, está trazendo para a empresa, né? Então, tem coisas que é direto, né? A economia está na veia, você já consegue enxergar, por exemplo, pulverização seletiva, né, de herbicida, essas coisas, você já sabe, cara, eu tenho um talhão de 100 hectares, eu só apliquei em 40 hectares, então eu economizei uma porrada, né? Então, aquilo você já consegue realmente apurar o resultado. Mas tem coisa que não, tem coisa que é melhoria de processo. Pega, por exemplo, a telemetria. Qual é o percentual de pneu que eu consegui economizar porque agora o operador, por estar sendo monitorado, por estar recebendo alertas de velocidade, quanto eu consegui reduzir no último ano, entendeu? Não é tão simples assim, né? É um recurso mais complexo de você apurar. Então, hoje, talvez assim, a dificuldade, né? A gente está trazendo muita tecnologia, a gente acaba fazendo um filtro que, de novo, não dá para implementar tudo de uma única vez, nem tem como, né, as pessoas absorverem isso. Tem bastante coisa sendo ofertada, então a gente tem que ser seletivo realmente, trazer aquilo que de fato há necessidade, que vai, de um certo modo, né, pelo menos no sentimento, fazer diferença, né, trazer benefício para a empresa, e a gente vai implementando e, obviamente, você acaba percebendo, né, as melhorias, né, você acaba percebendo o retorno, mas tem hora que é difícil de você mensurar isso financeiramente, né? Então, complicado. Mas eu acho que cada vez mais, né, a gente vai estar avançando, né? Tem IA logo mais na frente aí. E tem um detalhe importante, tá, Paulo? Que isso a gente precisa falar, né? A obsolescência de tecnologia no agro, ela é um pouco mais lenta do que na indústria, do que na área de serviço, né? Então, no agro, cara, as coisas têm que durar um pouco mais, né? Você pega uma máquina, né, e você comentou, uma máquina tem que durar no mínimo aí 8 anos, né? O americano, ele troca mais rapidamente de máquina, mas aqui no Brasil não, a gente tem que realmente depreciar essa máquina por um longo tempo, né? Pelo menos é o que acontece hoje, e ao ter que conviver mais tempo com essa máquina, você acaba criando um problema que é você ter dentro de uma lista de equipamentos novos, novinhos, cheirando a tinta, e equipamento muito antigo. E ao mesmo tempo, essas máquinas trabalham juntas, né, dentro de uma mesma atividade. Então, como integrar isso daí, né? Como você faz para poder harmonizar ali, né, a sinergia entre os dois recursos, né, dentro do mesmo talhão, fazendo uma mesma atividade. Isso é um pouco complicado. Sim, sim. Cara, esse ponto é muito louco, porque assim, se você...
eu tenho uma teoria que eu penso assim, né? Quando você chega pro produtor e fala pra ele testar uma semente de milho híbrido, qualquer coisa nesse sentido, né? Um fungicida, um inseticida, ele vai ver, né? Ele vai entender aquilo ali, né, cara? Agora você traz qualquer tecnologia digital, já é mais difícil de você palpar, né? Então esse retorno que você comentou é um desafio. Não somente pra você ter os dados ali, óbvio, mas especialmente pra quem comercializa a tecnologia, né? Como que você leva isso, né? O linguajar que você traz pro cara também, porque você não vai encontrar um Ricardo Moreira em todos os lugares que você chegar, né, cara? Você não vai encontrar esse cara que vai entender de todas as coisas. Então, essa comunicação também é importante, né, cara? É importante, né? Hoje eu diria até que tá mais fácil, né? Porque você tem, vamos pegar plantio, né? Poxa, no plantio você tem plantadeiras com desligamento antigamente tinha desligamento de seção, hoje cada linha você desliga para não haver aí, por exemplo, sobreposição. Você consegue fazer um mapa de taxa variável de semente, então você tem lá uma área que tem faixas, né, zonas de manejo distintas, você consegue prescrever e prescreve, né, o agrônomo ele prescreve isso, aí vai para um projetista que gera um mapa, né, a gente chama de shape, e esse mapa, cada parte da linha ali, cada linha daquela, né, cada etapa ali, qual é a variabilidade, né, de sementes que tem que cair por metro, né? Então, olha só onde chegou a tecnologia. Isso já é comum, tá? Isso, sim. Aí voltando na pergunta que você fez anteriormente, cara, isso é pro médio, pro pequeno, pro médio e pro grande produtor, né? A mesma plantadeira que uma empresa que nem a Mage compra, o médio e o pequeno produtor também compra, né? E o trator, idem, né? O mesmo trator com toda essa automação, piloto automático, todo esse controle de taxa variável que a gente tem, né? O implemento junto com o equipamento, o médio e o pequeno produtor também pode ter acesso. E aí é onde entra, tá? A demanda que você comentou, né? Pô, na Mage tem o Ricardo Moreira. Na verdade, o Ricardo Moreira é só uma figura. Eu tenho um time por trás aí que faz toda a sustentação, né, de todo esse trabalho que a gente vem fazendo. Eu não construí nada sozinho, se não fossem eles, certamente nada disso teria acontecido, né? E é esse time que faz a coisa, né? O time de agricultura digital que faz todo esse trabalho, né, de comunicar, de harmonizar ali o equipamento com o implemento, de fazer toda essa comunicação dos dois, de preparar, de parametrizar todo aquele ambiente, gerar um shape, né, um mapa desse, com distribuição variável de semente, colocar no trator e plantar. E ali você vê realmente aquilo acontecendo, entendeu? Tem um lugar que eu jogo 13 sementes, no outro eu jogo 15, no outro eu jogo 19. Isso de forma simples, instantânea ali, né? A máquina pensando e já respondendo de forma dinâmica ali, né? Legal, cara. Bom, Ricardo, já são 15 anos nesse pega aí, né, cara? E você comentou várias coisas legais, né? Hoje vocês estão trabalhando já num data lake, né? Ou seja, um lugar onde você reúne todas essas informações, né? Que eu imagino que deve ser tanto de linhas por dia que entra de dado aí nesse negócio, né, cara? Mas, e pro futuro? Quais tecnologias, sei lá, que você acredita que pode trazer um impacto grande, assim, para a agricultura? O que você está enxergando aí daqui para frente, cara? Pois é, Paulo, essa é uma pergunta que vale $1 milhão, né? Tem coisas que já está muito claro para a gente, assim, por exemplo, você pega a inteligência artificial, né? Acho que não tem como escapar, a gente vai ter que fazer uso disso sim, né? Porque a gente está gerando uma quantidade, um volume muito grande de dados, né? E minerar tudo isso não é simples, né? Não é coisa para humano, entendeu? Então, eu acredito que vão surgir muitas tecnologias, muitas plataformas para poder realmente trabalhar com esse volume de dados. O aprendizado de máquina, o aprendizado ali o deep learning, né? Que você acaba, conforme as coisas vão acontecendo, você vai aprendendo. Cada dia que passa, né? A coisa vai ficando mais inteligente. Mas tem um detalhe importante, né? A IA, hoje, eu acho que sempre, ela continuará dependendo de dados, né? Então, hoje a gente tem já inteligência minerando coisas de dados que estão aí para trás. E daqui para frente, né? Então, a nossa ideia de ter a construção desse data lake é você realmente manter um repositório com todo esse nosso histórico e toda a nossa inteligência agrícola ali dentro, entendeu? Para que as próximas gerações, os próximos agrônomos possam no futuro estar usando isso daí, conhecendo toda a nossa área, conhecendo as nossas unidades produtoras, o que de fato, quanto choveu 5 anos para trás, por exemplo. E nessa época, além de chover, qual foi a cultivar que plantou, qual foi a adubação
que foi feita, qual foi a época, qual foi a janela trabalhada para poder olhar e qual foi a produtividade que esperava e a produtividade que aconteceu, né? Então, tudo isso é para poder facilitar e gerar esse monte de insight. Então, acho que a IA vem com força para poder ajudar nisso, né? A IA tem um detalhe, né? Você também não vai ser simples, né? Você chegar lá, escrever num promptzinho uma perguntinha simples e ele te dá toda uma resposta. A resposta vai acontecer conforme a tua capacidade de perguntar, né? Então, vai ter que também estudar um pouco para poder ter pergunta inteligente para que você tenha a resposta inteligente, né? Então, a IA não vai resolver tudo, vamos dizer assim. E também não vai tomar decisão para tudo. Ela vai gerar, de novo, insights para que aí sim o ser humano vá até lá e tome a decisão e resolva o problema, né? Ou cumpra lá o planejamento, né? Vai um tempo ainda para ela tomar a decisão sozinha. Em seguida, eu diria que vem a robótica, né, cara, com trabalho autônomo. Isso já está acontecendo. A gente já tem aí vários modelos e exemplos, né, trabalhando já nas nossas lavouras, né, no Brasil todo. Então, eu acho que o trabalho autônomo, né, principalmente com robôs, ele vai mudar um pouco o que a gente faz hoje. Hoje a gente partiu para um modal maior para poder ganhar escala, ganhar performance, ganhar rendimento, né? E consequentemente aí ter aí um rendimento energético, né? Olhando para consumo de diesel, por exemplo, você tem um trator com maior potência que consome mais por hora, porém ele puxa uma plantadeira que dá um rendimento muito maior do que uma plantadeira menor, e aí na compensação ali de consumo de diesel litros por hectare você acaba consumindo muito menos. Então isso é um grande avanço, né? Mas eu vejo que na máquina autônoma isso vai diminuir o tamanho, até mesmo por questões aí de riscos, né? E também muitos desses equipamentos autônomos vão ser movidos aí, né, a energia, enfim. Então, eu vejo uma diminuição do modal e o aumento de número de equipamentos, tá? Então, robótica é outro ponto importante, né? E aí tem um detalhe que eu já comentei contigo também, sobre a questão lá do gêmeo digital, né? Eu acho que é uma tecnologia bacana que vai chegar também, para que a gente possa, talvez, trabalhar, exercitar um pouco mais as coisas para poder ser mais preditivo, né? Então, você pensar um planejamento agrícola, pensar toda uma reforma de vários talhões, pensar quais são as melhores cultivares, ou seja, você joga isso para um ambiente virtual e ali você faz todo trabalho, uma pesquisa, tentativa e erro, ou seja, nesse ambiente. E aí, na hora que você realmente for aplicar isso na realidade, você acaba sendo mais assertivo, né, e mitigando aí retrabalho, desperdício. Então, eu acho que é um negócio bacana também. E assim, voltando, como eu te disse, né, que eu cheguei na semana do Combap, e cada Combap eu trago uma mensagem, cara. E essa última agora foi muito bacana, porque nós assistimos uma palestra do professor Dr. Guilherme Sanches, né? E ele no finalzinho ele botou uma frase muito forte, cara, que incentive o uso da agronomia de precisão. Ou seja, a gente fala muito de agricultura de precisão, mas ele falou, cara, a gente precisa incentivar mais a agronomia de precisão, que é a gente começar a fazer recomendações, né, até pelo que eu entendi, fazer recomendações olhando realmente para todas essas técnicas de AP, né, de agricultura de precisão, toda essa questão de variabilidade, usar dados da pesquisa para poder realmente trabalhar, né, aplicar na recomendação. E aí eu fiz uma reflexão e eu consegui pensar 3 pontos ali, né? Que hoje a gente tem o diagnóstico, então todas essas plataformas, todo esse trabalho e tecnologias disponíveis, a gente é muito bom no diagnóstico. Quando você vai para a prescrição, até a gente é bom também na prescrição, mas quando você vai para a execução, o acompanhamento disso acaba ficando um pouco solto, entendeu? Então a gente tem que apertar um pouquinho mais nesse ponto aí, e aí fazer, talvez a tecnologia nos orientar e também alertar caso alguma coisa esteja acontecendo rapidamente ali fora do que tá prescrito, né? Entendeu? E deixar de ficar só olhando
a coisa depois que aconteceu, né? Olhar o relatório depois que já está pronto, olhar a sobreposição depois que já aconteceu muito, que a falha que ficou para trás. Então eu vejo que a gente precisa aprimorar um pouco mais nisso ainda, pegar mais em cima disso. Legal, cara, legal. Pô, Ricardo, dá pra gente ficar horas aqui conversando sobre esse assunto, né, cara? Acho que tem muito insight bacana que você traz pra ele, tanto da sua carreira, né, como também todo esse processo que vocês passaram aí na companhia, né, cara? Eu acho que muito se fala que, o cara é grande, o grande é mais fácil e tal. Eu tenho minhas ressalvas, né, cara? Eu acho que é muito mais a cabeça da pessoa e a vontade de fazer do que necessariamente o tamanho, né? E a gente tem aí, pros próximos anos, muitos desafios, né, cara? Pros pequenos, pros médios, pros grandes também, obviamente. Então, a tecnologia, ela vem pra ajudar, cara. Eu acho que você trouxe muita coisa legal aí. E lá, viu, Paulo? Nós tivemos 3 ou 4 apresentações lá no Combap de produtores bem menores, cara, mas fazendo ali o basicão, arroz com feijão muito bem feito, entendeu? Então, foi assim, coisas que a gente não tá olhando, assim, fiquei impressionado, assim. Então, tem uma turma muito boa, independentemente de tamanho, aplicando a tecnologia. Não é toda a tecnologia que tem que sair correndo atrás, acho que tem que ter os pezinhos no chão, mas a gente não pode ficar muito de fora, né? A gente tem que estar olhando, a gente sabe que tem aí todo um mercado logo mais aí exigente, já vamos começar a olhar para a restabilidade de tudo isso daí. A gente sabe que acesso a crédito vai depender de disciplina, vai depender de score, você tem que estar realmente num patamar, né? Eu vejo você sempre falando aí com o pessoal faz a parte de contabilidade e tal. Sim, gestão. E isso é extremamente importante, porque o cara precisa fazer gestão, ele tem que ter controle, ele tem que saber qual o ponto da lavoura dele, não importa o tamanho da lavoura que está realmente com um problema, que está custando mais, para poder realmente, eu diria nem perder, mas deixar de ganhar, né? Muita gente deixa de ganhar, né? Deixa de aumentar o potencial ali de resposta, de produtividade, porque não tem informação e vai no achismo, vai na cartilhinha básica e aí tem hora que realmente se perde um pouco. É isso aí. A gente acredita muito nisso, né, cara? Que, assim, dados, informações, gestão de uma maneira geral, ele vai manter, inclusive, esse médio, esse pequeno aí no negócio, né, cara? Porque é o que a gente vê acontecendo em todas as grandes, né? Umas mais, outras menos, mas, cara, esse é o caminho. Então, se o caminho é esse, pros outros também vai ser, né, cara? Mas, Ricardo, muito obrigado, cara, por você ter aceitado participar aqui do AgroResenha. Você que tá ouvindo não sabe, mas a gente remarcou esse negócio várias vezes. Aí eu tive que atrapalhar o Ricardo no final de semana dele, no rancho dele, pra ele gravar aqui com a gente. Então, cara, mais do que isso, né? Obrigado dobrado, viu, Ricardo? Obrigado e parabéns pelo seu trabalho aí, meu. É muito bacana, cara, falar de tecnologia. Eu gosto muito disso, né? A gente tem hora que fala até atropela na fala, né? Esquece de falar coisas importantes, fala coisa redundante, mas enfim, faz parte do jogo, é o jeito da madeira, não vou mudar aos 53 anos, né? Mas agradeço muito aí o convite, tô muito feliz de poder estar participando. Acompanho, eu comecei a ouvir podcast por tua causa, entendeu? Eu viajo bastante, e, cara, toda a viagem 2, 3 episódios que eu acabo ouvindo, tem outros também, então é muito bacana. Eu acho que é um jeito da gente adquirir conhecimento de grátis ali, né, cara? Vai ouvindo, isso aqui é legal. E eu tenho uma memória não muito boa, cara, tem hora que eu começo a fazer o quê? Eu vou ouvindo, volto e gravo no meu celular aquele ponto para depois eu parar com calma e anotar as coisas. Pô, legal pra caramba, cara. Assim, e aquela coisa, né? Você aprender com a experiência dos outros, né, cara? Eu acho que te faz cortar um caminho que sem igual, né? E o caminho que vocês traçaram é muito legal nesse aspecto, cara. E conta pra gente, Ricardo, como que quem tá escutando nós aqui agora pode acompanhar o seu trabalho? Cara, eu tenho uma conta no LinkedIn, né? Que é RC Moreira 1704. Tem o meu Instagram também, que é RC Moreira 1704. É isso. Tem meus contatos, tem o e-mail, enfim. Quem quiser falar comigo vai me achar aí. Com certeza. E se precisar também, nós estamos aqui, né? O AgroResenha serve pra isso também. Agora, você que é ouvinte do AgroResenha, você sabe que nós vamos agora pro nosso glorioso quiz, né, cara? Vambora! Você já sabe, não temos pegadinha aqui. Você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, certo. Beleza? Ricardo Moreira, conta pra gente qual que é a sua música antiga predileta, cara. Cara, eu sou da roça, né, cara? Sou caipira, gosto de moda de viola, tô aprendendo a tocar viola, inclusive.
E é uma música que me toca o coração, é Meu Reino Encantado, né? Que é a regravação do Daniel. Conta um pouco da minha história, faz me lembrar muito do meu começo aí, né? Sim, legal, muito bom. Essa música é muito linda, cara. E conta pra gente, Ricardo, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou, cara? Caramba, cara, eu já andei bastante pelo Brasil, tive oportunidade de ir pra fora, mas um lugar que eu gostei muito, assim, que me chamou muita atenção foi na Alemanha, né? Eu fui pra lá em 2019 na Agritécnica, que é uma feira de tecnologia que tem lá, e pegamos lá aquele trem, cara, e atravessamos uma boa parte da Alemanha lá, e muito bonito, cara, muito bacana, vários lugares. Legal. E na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade? Conta aí pra nós, mano. Cara, devia ser o peixe, né, que eu tô na beira do rio aqui, mas não é, cara, eu sou péssimo pra fazer um peixe, mas eu faço um churrasquinho básico, vamos dizer assim, né, o churrasquinho é o básico. Tá bom. Usa sal de parrilha não, né, luvinha. Não, é sal grosso e faca na tábua da costela. Pra cair o sal. Indica pra gente aí algum livro que de alguma maneira te ajudou, né? E que você pode compartilhar aí com a gente, cara? Tá bom, eu não sou um cara de muita leitura, cara, mas um livro que eu li, né, e eu achei muito bacana, e até queria dizer assim, às vezes as pessoas não conhecem a história, né, como um todo aí desse pessoal que veio, eu sou paulista, esse pessoal que veio pro Mato Grosso, que desbravou isso daqui, né, tem um livro da dona Lúcia Maggi, né, que é O Olhar da Fortaleza, e, cara, ali tem muito bacana a história, relata todo o trabalho, o esforço, a dedicação, a persistência desse pessoal que veio para cá na década de 70, 80, enfim, são várias pessoas que construiu esse Mato Grosso, né, fez isso chegar onde chegou. Então, o livro que eu indicaria é O Olhar da Fortaleza, é a biografia da dona Lúcia Maggi. Show de bola, cara. Agora, aquela filosófica, né? Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Ai, cara. Olha, eu diria o seguinte, faça inglês, cara. Que eu já entrei umas 5 vezes nas escolas de inglês, eu estudo até uma altura, eu já devo ter várias apostilas aqui, não dou conta de concluir, então assim, com 17 anos acho que eu teria aprendido, né? É o recado que eu dou para meus filhos e eu daria para mim com 17, faça inglês, cara, aprenda inglês porque vai te fazer falta, como faz hoje para mim. É isso aí. Muito bom então, muito bom, e para você que ouviu esse episódio meu com o Ricardo aqui, tenho certeza que você viu o valor, afinal você tá com a gente aqui até agora, né? Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O Agro Resenha cresce na medida que você participa com a gente desse processo. Então, siga o Agro Resenha em qualquer agregador de podcasts. A gente tá lá no Apple Podcast, Spotify, Deezer, enfim, todas as plataformas. Siga a gente também nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn, no X também. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram. O link está no nosso site, o www.agroresenha.com.br. E escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar um oi pra gente, mandar sugestão de entrevistados, a gente adora receber isso aí por lá, tá certo? Muito bem, então, Ricardo, a gente sempre finaliza aqui os nossos episódios com aquela frase célebre do Agro Resenha, que é o seguinte, cara, se chover não precisa molhar a horta aí não, tá bom? Tem chovido bastante, né, cara? Graças a Deus, né? Muito bom. Valeu, cara. Obrigado aí, Paulo, um abraço, sucesso pra todos. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.